Olá, hoje nós vamos falar sobre as possibilidades que a mulher tem nessa vida moderna, na nossa sociedade, que a mulher é multitarefa, todo mundo já sabe, né? Mas o que a gente pode conquistar mais? Bom, a nossa convidada de hoje é a Cristiane Laura, que é advogada, é escritora, é professora, é auditora do Estado concursada, é conselheira de moda e muito mais. Obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui, Cristiane. Obrigada, eu que agradeço o convite. Bom, acho que de cara, assim, como é que você lida com todas essas possibilidades na sua vida, né? Você tem um cargo público, você lida com temas tão diversos, né? Como é que você reuniu tudo isso daí? Quando isso aconteceu? Então, eu venho de uma família muito simples, mas que sempre deu prioridade aos estudos. E estudar para mim foi sempre um prazer. E eu costumo dizer para os alunos, quando eu dou aula para cursinho, para concurso, por exemplo, digo, gente, relaxem nas cadeiras como se você fosse ver uma série na Netflix. Relaxe, né? Então, ao longo da minha vida, os cursos, os estudos foram formas de diversão, de interação com pessoas. A moda, por exemplo, entrou para a minha vida como algo para um hobby, algo para me divertir. Né? E já pude ver transformações lindas na vida de pessoas por meio dela. Né, por meio do ajuste de uma imagem, por exemplo, né, a inserção da própria mulher dentro do mercado por uma correção de imagem. Nossa. E isso é fantástico. Então, é uma forma de conhecer a alma humana, de me aproximar. A PNL me trouxe muito isso, né? A proximidade com a alma humana, de olhar o outro, entender e compreender o outro. E isso me trouxe mais, de uma forma mais humanizada para o direito também. Né? Me trouxe de forma mais humanizada também para a organização onde eu trabalho, a forma de olhar as pessoas, a forma de liderar pessoas, a forma de me organizar dentro dos grupos e equipes. O próprio ambiente de trabalho público seu, ele é formado por maioria, são homens? Ou como é que está hoje, como é que estão essas carreiras públicas em especial, essas carreiras que demandam um estudo, um concurso público, né? Como é que você analisa esse cenário mais fechado, digamos? Sim, hoje nós temos, em relação a concursos públicos, nós já temos quase uma igualdade, né, em relação às aprovações, até mesmo porque as mulheres hoje, muitas vezes já estamos, né, em maior número nas universidades, né, então o nosso tempo de dedicação para os estudos, muitas vezes é maior do que de homens na nossa faixa etária. Né. Entretanto, nós ainda temos dificuldades em galgar altos cargos. Né? Então, nós estamos no operacional, nós estamos no tático, mas na alta gestão e no estratégico ainda há um maior número de homens. Isso, na verdade, é uma constatação já de algum tempo no setor privado, né? As empresas privadas têm muito mais os diretores, os executivos homens do que mulheres, né? Então, como buscar esses espaços? Cristiane. Exatamente, é buscar esses ideia, espaços, né, mulheres. Né? Essa possibilidade. Eu andei refletindo um pouco sobre isso dentro da minha própria história de vida. Eu tenho um filho hoje de 12 anos, eu o educo sozinho, o pai dele faleceu há 3 anos, então eu tenho um adolescente totalmente sobre a minha responsabilidade. E olhando a posição mãe, olhando a posição dona de casa e profissional, eu percebi na minha caminhada muito presente a culpa. Sabe? Aquela culpa de eu estou trabalhando, mas meu filho está em casa. Ou será que meu filho está bem na escola? Eu vou ter que trabalhar um pouquinho até mais tarde, mas meu filho vai ficar como? Sabe? E aí, quando eu estou com meu filho, eu falo, mas eu não estou produzindo. Como é que eu vou melhorar na carreira? Eu não estou estudando. Como é que... Sabe? É aquele momento de cobrança. Então, há uma cobrança interna e há a cobrança externa também. Por exemplo, eu chego em algum lugar, eu faço uma viagem a trabalho, eu encontro algum conhecido, a primeira pergunta é com quem e como está meu filho? E eu não vejo essa mesma pergunta ser repetida para os homens. Sabe? Então, esse processo de olha, não deixem. Eu me preocupei nesses dias com alguns relatos
está tão presente, né? Quando tem notícias de abusos de crianças e tal, a gente logo vê embaixo, né? Os comentários, não façam rodízios de padrastos e tal, né? Então é sempre muita pressão e uma cobrança muito grande sobre nós mulheres. E isso impacta das nossas decisões de ida para o mercado de trabalho, de busca por altos cargos, né? É a culpa. Muitas vezes nós estamos muito bem preparadas, mas a culpa que a sociedade nos coloca, a cobrança que nós mesmos nos fazemos, né? Para não dormir com a louça suja na pia, né? Sim. Muitas vezes. Então, eu vejo que o primeiro passo é nós nos livrarmos dessas culpas. Nós compreendermos que a gente tem outras pessoas que também devem ser responsáveis pela casa, pelos filhos, pela educação dos filhos, e que nós temos o direito de tomar as decisões e falar por nós mesmos. Né? Então, eu acho que é o primeiro passo para a gente avançar nesse sentido de a gente ocupar realmente o espaço que é nosso na sociedade. Sim. E já existe hoje, a gente vê muito, né, até entre artistas, homens trazendo um pouco essa consciência, né? Olha, o papel do pai, o pai não é só provedor, né? Não é só para sair para passear quando o casal, por exemplo, é separado e fazer todas as vontades do filho, mas o pai também tem que educar, tem que assumir o seu papel, né? Existem muitos, né, vídeos dessas redes sociais, né, de falando dessa divisão de tarefas, né? E assim, você acha que isso, agora a gente está vendo uma busca por consciência, mas essa mudança mesmo, essa consciência, essa cultura, né, você acredita que demora muito para chegar? Porque tudo para a mulher sempre foi com muita luta. E a gente está aí na campanha, nas eleições, e as mulheres tendo que lutar por seu espaço para serem candidatas, tem que ter cota, né? Exato. Qual digamos assim, seria o ideal? Em quanto tempo a gente vê isso tão naturalmente? Será que é só um sonho? Olha, eu quero acreditar... Já estou te chamando de Cris, né? Por Ela favor. fala nas redes sociais, Cris. Por favor. Eu quero acreditar, sinceramente, que não seja somente um sonho. Mas o fator essencial para que essa mudança aconteça de verdade passa pelo questionamento como nós estamos educando nossos filhos e as nossas filhas. Né? De que forma? Para quê? Nós estamos preparando-os para a vida? Nós estamos preparando essas crianças, esses jovens, esses adolescentes para terem consciência de gênero? Sabe? Essas mulheres, essas meninas que estão aí, elas estão visualizando a potência que elas têm na sociedade? Refletindo sobre isso também, e até relembrando, antes de vir para cá, eu vejo que essa geração nossa, de final da década de 70 e de 80, nós vivemos numa dicotomia, num desafio muito grande, porque nós fomos educadas para estudar e sermos independentes. Eu ouvia isso o tempo todo em casa dos meus pais. A minha mãe deixou a carreira dela para ficar em casa e se arrependeu, né? Então ela dizia, vocês têm que ir, senão vão ficar arrependidas depois, tal. E meu pai sempre disse que minha irmã e eu tínhamos que ter independência financeira. Porém, né, além dessa independência financeira, nós somos cercadas até hoje por grande preconceito, né? Preconceito em relação à forma de relacionar, preconceitos em relação à nossa sexualidade e também preconceitos, né, que vêm lá dos filmes da Disney, emocionais. Né? Nós fomos criadas para estudarmos, sermos independentes financeiramente, mas ao mesmo tempo nós passamos toda a infância e adolescência vendo as princesas esperando calmamente o príncipe encantado e sendo felizes para sempre. Né? E aí o príncipe nunca chega. E aí a gente faz o quê? Então as mulheres dessa nossa geração fazemos o quê?
Então, realmente é uma mudança, é um outro olhar. Eu já vi alguns filmes já trazendo a parte que a Cinderela ela vai lá e se resolve quando o príncipe chega, já está tudo resolvido, sabe? Então, é essa atitude e é o mostrar isso para as novas gerações e também nós nos darmos essas oportunidades, né? De olharmos, olharmos com um olhar crítico, né? E de olharmos como nós estamos preparadas emocionalmente para esse mercado de trabalho, como nós estamos preparadas emocionalmente para os nossos relacionamentos. Né? Porque uma coisa vai impactar na outra. Né? Se eu tenho um relacionamento de igualdade de gênero, se eu tenho um relacionamento equilibrado dentro de casa, é óbvio que a minha probabilidade de potência profissional vai aumentar. Então, há um equilíbrio, há necessidade desse equilíbrio e dessa mudança de comportamento. E aí entram os homens e as mulheres, né? Você acha que ainda tem muito preconceito em relação à mulher que estuda, que tem o seu espaço, que é realmente independente, do tipo, o homem tem medo dessa mulher? Tem ainda muito isso, Cristiane? Tem. Bastante. Tipo, não é poderosa demais, né? É muito caminho, né? Muita areia, meu caminhãozinho. Exatamente. Às vezes não é nem o visual, a beleza física, mas o intelecto assusta? Bastante. Assusta bastante. Perguntas corriqueiras como, mas você tem esse currículo, por que você está solteira? A questão, mas você não vai ter tempo para mim então, né? Com tudo isso, fazendo tudo isso, você não vai ter tempo para um relacionamento. Né? E nós, mulheres, não costumamos fazer esse tipo de questionamento para os homens. Na verdade, nós olhamos e achamos interessante, né? É um ponto de interesse para as mulheres, um homem bem-sucedido, um homem, né, com a parte intelectual desenvolvida. E não é um parâmetro, né? É um parâmetro negativo ainda, infelizmente, para a grande maioria. Exatamente. Mas assim, falando agora para mulheres, né? Você contou um pouco que você, por exemplo, foi estudar moda por um hobby, e você se transformou isso em um negócio, né? Sim. Você tem aí várias funções, né? Na sua, tem uma carreira pública, concursada e inúmeras funções, né? Sim. Como fazer isso? Como então, sabe, ir descobrindo os próprios talentos e transformar isso realmente em renda, em vida, né, em negócio para as mulheres, né? Agora falando para a mulherada, né? Meninas. Vamos dar as dicas. É verdade. Inclusive, com base na moda e com a minha experiência como líder de equipe ao longo desses anos todos, eu cheguei a escrever um e-book com as técnicas que eu utilizo para estar pronta em 30 minutos. Quando eu comecei a minha carreira, logo que eu me formei, eu era assessora de um juiz, e tinha mais 2 assessores, e os meninos se trocavam muito rápido. E aí, como eu concorro nesse meio? Foi a minha pergunta número 1, né? Não dá para ficar 2 horas me arrumando, né? Para concorrer, né, nesse meio. E aí eu fui criando técnicas ao longo desse tempo para estar alinhada, ter uma imagem, né? Que eu acho que seja necessário projetar no meio organizacional, mas usando técnicas que eu consiga fazer isso rapidamente, de forma que eu não precise acordar às 5 da manhã para chegar às 8, sabe? Não me mutilar e também não chegar atrasada, né? Porque a gente precisa concorrer de igual para igual. Então, a forma como eu fui fazendo isso não foi inicialmente voltada para o dinheiro, mas para a satisfação pessoal, sabe? Eu fui procurando conhecimento. Eu fui procurando como compreender, o que eu poderia agregar, do que eu gosto, né? E aí fica o recado para as meninas também. Esses dias uma aluna chegou para mim na sala e reclamando que estava em processo de separação e tal. Ela muito jovem. E falei, olha, você está estudando para concurso, aproveita esse momento. Aproveite o momento. Né? Nós, brasileiros, não temos tanto hábito do estudo. Né? Eu não estou legal, eu vou fazer qualquer outra coisa, menos buscar um curso, buscar estudar, né? E é algo tão interessante porque a gente conhece pessoas, a gente traz novos hábitos, a gente traz novos conhecimentos, a gente tem uma válvula de escape para um hobby ou a gente tem mesmo uma nova forma de gerar renda. Né? Então, eu acho interessante você procurar o que você gosta, sabe? E entender o curso como algo alternativo para se divertir.
Então, meu alvo foi esse. O que é divertido para mim? O que é interessante para mim nesse momento? Né? Então, chegou um momento, por exemplo, que para mim não era mais suficiente só entender o direito. Eu precisava entender como é que funcionava a mente humana. Que eu trabalhava com processamento de servidores e eu queria entender qual era a mentalidade daqueles servidores que cometiam infrações. Então, foi o momento que eu fui para a programação neurolinguística, eu fui para a filosofia, eu queria entender como é que funcionava a alma humana. Olha, sabe? que curioso. E disso, na época, nós criamos um projeto que era de orientação, de mudança de cultura. É a forma como você vai olhar para aquilo, né? E primeiro nos preparar. Né? Esse talvez seja o outro segredo também. Quando eu vou para os cursos, eu vou e eu realmente mergulho nessa experiência para mim, sabe? Eu acho que primeiro eu devo crescer como ser humano, devo me desenvolver, né? Eu vou fazer algo que eu goste e aí depois é um processo tão natural, que flui de uma forma tão gostosa, que a renda, o dinheiro, ele vem. Né? Ele acaba vindo. Né? É uma consequência da preparação. Ouvindo você falar, isso é algo que a gente observou muito, eu observo muito nas redes sociais, pessoas, nesses últimos anos, com a pandemia, muitas pessoas se despontaram com algum tipo de negócio. Aqui a gente mesmo entrevistou, por exemplo, um rapaz que ele com a esposa acabaram começaram a trabalhar com jogos de tabuleiro em casa, a brincar de jogo, porque não tinha para onde sair, e começaram a alugar esses jogos. Hoje eles têm uma empresa que aluga jogos de tabuleiro, e aí fazem casamentos, aniversários, festas, eventos, emprestando jogos de tabuleiro, gente. Eu vou tentar achar essa entrevista para colocar o link aqui no YouTube, que é muito curiosa, né? E eles são, se eu não me engano, ele era bancário, não tinha nada a ver, né? Digamos. E eu acompanho também um casal, por exemplo, que os dois têm doutorado e eles passaram a vender cachepôs de macramê feitos de crochê, com aquelas linhas grossas, e dão dicas de decoração em casa, como você colocar a sua planta, aí ali eles já mostram os seus produtos, tem os suportes, tem não sei o quê. E estão ganhando dinheiro com isso, estão se sustentando e investindo. Essa é a tendência do mercado? Você não é ficar preso numa só carreira? É por aí mesmo, Cristiane? Eu vejo que sim, Há mais ou menos 2 anos, 3 anos, eu estive num retiro de carnaval. E nesse retiro de carnaval foi a primeira vez que eu tive o contato com a expressão Ikigai. Né? Que é juntar juntar as suas habilidades, juntar o que você está capacitado, juntar o que o mundo precisa e o que pode te dar retorno financeiro. Né? Então, quando você encontra todas essas habilidades numa atividade, ali é o seu Ikigai. Então, eu vejo que é a tendência, sim, é a tendência individual. Eu acho que nós já saímos Veja a geração dos nossos pais, né? A geração dos nossos pais tinha muita necessidade de ter casa própria, de ter o carro, de ter mais de um carro. Nossa geração já não tem mais necessidade, os nossos bens eles já são mais imateriais. Né? E a geração do meu filho, eu acredito que vai ser mais desapegada ainda. E vem para a humanidade uma necessidade cada vez maior de ser feliz. Né? Então, além dessa visão individual, eu acredito também que as organizações têm que se adaptar para isso. Sabe? As organizações que quiserem sobreviver, né, nesse mercado, também se adaptar para esse lado humano, de observar as habilidades de cada um, né, e observar a questão da felicidade mesmo. Né? Porque nós somos nós somos a mesma pessoa no trabalho, em casa, com os amigos, né? Nós precisamos ter esse mesmo sentimento. Antes a gente tinha a ilusão de que a gente podia segmentar, né? Agora a gente não pode mais. Né? Na verdade, nunca pôde. E nós sofremos consequências graves em relação a isso. Né? Tanto de números de suicídios, pessoas com depressão. Né? Então, olhar para a felicidade, eu acredito que seja essencial hoje. Bom, aproveitando então esse seu gancho, para a gente encerrar, para você, o que é ser feliz? Para mim...
Olha, para mim o que é felicidade está muito ligado à liberdade, sabe? A liberdade de ser quem você é, de ser quem você é e poder se expressar, né? Dentro dos cuidados e do limite do outro, poder se expressar, poder ser, ser. A liberdade de realmente ser. Né? Como nós somos mulheres, né? Nós somos mulheres numa sociedade. Então, é a liberdade de ser dentro dessa coletividade que nós vivemos. Tá ótimo. Muito obrigada novamente por ter aceito esse convite, por esse bate-papo. Espero que a gente tenha inspirado muitas mulheres. Tomara que sim. Obrigada pelo convite. Bom, gente, a gente ouviu aí a Cristiane Laura, advogada, escritora, auditora do Estado, professora, consultora de moda. A rede social é Cris Laura S. Isso, Laura Cris Laura S. Isso. Então, isso. Siga aí a Cris, porque tem também muito bate-papo com ela, muitas dicas que ela traz para você. E curta e compartilhe a nossa entrevista. Mande para pelo menos uma mulher que você conheça. Precisa escutar esse bate-papo aqui, essa conversa. Até a próxima.